Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui, com a permissão de Deus e a companhia dos anjos, para realizar mais uma leitura de chamas gêmeas. Nessa leitura, com as opções, tá? Sempre colocando a minutagem para vocês na descrição do vídeo. Lembrando sempre que as indicações de vocês no canal, tá sempre nas descrições de todos os vídeos de chamas. E se você é novo ou nova aqui nessa grande comunidade de chamas gêmeas, tá? Eu sempre deixo, se você não sabe muito bem sobre a dinâmica, quer conhecer melhor do que se trata, em todos os vídeos de chamas gêmeas do canal, eu deixo linkado no final o primeiro vídeo do canal que explica sobre a dinâmica, que fala sobre algumas etapas para que você possa identificar se você está numa dinâmica ou não, para que você tenha mais conhecimento sobre o assunto, tá? Então, sempre no final dos vídeos fica o link lá para que você possa acessar e entender um pouco mais sobre a conexão, ok? Começar agradecendo sempre a vocês por toda a energia, por todo o amor que vocês me enviam sempre, o meu amor incondicional a cada um de vocês. Alguns dias mais difíceis, vocês que já estão há um bom tempo aí de evolução nesse processo têm notado que os ataques estão mais frequentes, mas que isso é a demonstração que a vibração está ficando mais elevada, que a luz está se expandindo e isso é motivo de comemoração de todos nós chamas, cada vez mais vibrando elevadamente para o despertar de mais chamas ainda e da consciência de todas as pessoas de uma forma geral. Então, quanto mais as sombras se manifestam, mais nos mostram que nós estamos no caminho certo, que estamos fazendo bem o nosso trabalho, que as pessoas estão despertando para a sua realidade divina, e isso é muito gratificante. Então, continuamos aqui firme e forte, com a permissão de Deus, sempre com a companhia e a fortaleza que Ele nos traz, tá bom? Então, gratidão sempre a cada um de vocês pelo apoio, pelas energias, pelo amor e meu amor incondicional sempre aqui presente para vocês, tá bom? Então vamos lá começar com as leituras, começando com as energias para as conexões recentes e seguimos, ok? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para as conexões de chamas recentes? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para as conexões de chamas recentes? Então, Chamoras, eu vejo que muitos de vocês passaram daquela fase de encantamento, aquela fase impactante inicial, onde tudo parece ser perfeito e que nada, nada pode abalar. Vejo que alguns de vocês se deparam com a primeira lição kármica, tá? Seja para as energias femininas ou energias masculinas ou para ambos. E vejo que alguns e algumas de vocês conseguem já assimilar tudo isso com muita sabedoria, com muito equilíbrio, apesar de que outros se entregaram aí a essa sensação de muito vazio, a esse impacto que muitas vezes é inevitável, tá? Mas não se desesperem, logo logo as emoções começam a se acalmar, começam a se acomodar. Eu vejo alguns de vocês sofrendo esse corte temporário aí que muitos de vocês se desesperam e acham que pela falta de sinalização da energia masculina de vocês, tudo veio abaixo. Sabe aquele desespero inicial? Então, muitos e muitas que não têm tanta informação ainda, que não
se situaram ainda na energia do processo, na necessidade do equilíbrio, na necessidade de manter sempre esse equilíbrio tão importante para lidar com esses altos e baixos que as conexões é, apresentam, tá? Então eu vejo que logo, logo, à medida que as coisas se acomodam, vocês começam a tomar ação em relação ao que está ao alcance de vocês fazer, tá? É muito importante que vocês entendam que nessa conexão não adianta ficar lutando contra o que não pode ser mudado, porque tudo é divinamente guiado, então não adianta tentar acelerar as etapas do processo, vocês têm que ir conforme, sabe, nadando conforme a corrente, não adianta dar abraçada na direção oposta em que as ondas vêm, porque a tendência é o cansaço, é a frustração. Então é muito importante que vocês aprendam desde o princípio a nadar a favor, para que vocês não se cansem, para que vocês saibam contornar e não bater de frente, não lutar, não se debater em relação aos acontecimentos, aos momentos presentes. Então, isso poupa muita energia, isso faz com que vocês aprendam desde cedo que é preciso, principalmente nessas horas de afastamento, são oportunidades destinadas para que vocês se voltem para a energia de vocês, para o que precisa ser trabalhado na vida de vocês, na própria energia, trabalhando bloqueios, trabalhando traumas, sabe, energias que vocês vêm acumulando ao longo do tempo de rancor, de mágoa, de decepção que não servem mais. Então é momento de olhar para dentro de si, é momento de se conectar com a sua essência, de cuidar da sua evolução espiritual, de ver o que é que de ordem prática na tua vida está precisando da tua atenção. Então entendam que esses momentos de afastamento são de aprendizado, são de, sabe, de transmutação. Então não percam tempo com o sofrimento pela falta da chama de vocês, porque vocês estão conectados sempre, sempre, sempre. Você tem acesso à sua chama sempre. Basta que você comece a ter essa clareza, essa certeza. E ao sentir sempre a energia da sua chama, isso conforta, isso traz, sabe, mais certeza dessa conexão no dia a dia. Então, à medida que você se acostuma com essa realidade, você fica mais confiante para trabalhar o que precisa ser trabalhado nesses momentos de distância, mas sem deixar o ego tomar conta por conta do apego. Entendam que o sofrimento não vem da conexão, não vem do distanciamento. É lógico que é difícil você estar ao lado de alguém que você sente que faz parte de você, mas o que traz o sofrimento é o ego, é o apego e não o amor incondicional. Então, quanto mais vocês vibram amor incondicional, mais vocês desapegam do ego, mais vocês abrem mão do apego que faz com que vocês sofram, tá? Então, se conscientizem cada vez mais que todas essas etapas de distanciamento, claro, para as chamas que passam por essa fase. Queria pedir desculpa aqui que eu não anotei o nome da chama divina que me deixou um comentário sobre a união que ela encontrou com a chama e depois de pouco tempo eles não se soltaram mais, estiveram conectados, ou seja, mais um casal de chamas que não passaram, que já vieram de uma evolução e não passaram por esse processo de caçador-corredor e estão casados. Então é muita felicidade ver comentários assim, tá? Porque muitos casais são chamas, são casais de chamas, estão em união e nem sabem, porque sempre as pessoas abordam a questão da fase do caçador e corredor. E nem todos estão na mesma fase, nem todos e todas estão no mesmo ponto de evolução. Então, algumas pessoas já passaram por essa fase, sempre falo isso para vocês, em outras encarnações e já vem direto para a união. Então, que bom, que bom. Algumas pessoas sempre perguntam nos comentários, tem alguma chama que está em união aí? Eu queria saber, tem muitos comentários aqui, graças a Deus, de chamas que estão em união. Principalmente nessa leitura que tem as partes aqui, eu coloquei justamente para as chamas que estão em união, porque chamas em união pediram para eu colocar também para auxiliar nesse caminhar, nessa questão dos ataques que continuam acontecendo como forma de guia, de alerta e de direcionamento também. Então, foi pedido de chamas que estão em união. Então,
para que vocês se fortaleçam, para que vocês saibam que é real, por mais que a dúvida apareça para muitos de vocês, principalmente nesse início de dinâmica para muitos e muitas, tá? Mas é real, isso é real, tá? Então eu fico muito feliz, eu vou rebuscar o comentário e anotar o nome, eu fiquei muito feliz. A Dani também comentou essa semana que depois de muito tempo de silêncio, voltaram aí a se comunicar e as coisas estão caminhando divinamente no tempo certo que tem que acontecer. Então, o processo ele é real, é individual, é único para cada casal de chamas, então não há que, sabe, que se desesperar porque um já está em contato, o outro ainda está distanciado, cada um cumpre o que tem que cumprir, tá? Então, se fortaleçam aí através dessas boas novas que me deixam muito felizes, contatos, mudança nas atitudes e todas essas energias que vêm estando presentes aqui a cada leitura, se confirmando cada vez mais, e isso me deixa, cada novidade que vocês colocam nos comentários, isso enche meu coração de alegria, de força para continuar a estar aqui e tentar fazer, nem que seja um pouquinho de diferença aí na caminhada de vocês, tá? Então, segue aí todas essas energias para quem estão em conexões recentes, ok? Quais as mensagens que os anjos trazem para as chamas que estão sem contato nesse momento? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que estão sem contato nesse momento? Então, amores, para vocês que estão sem contato, eu vejo um sentir de mudança de energia de muitos de vocês. É como se vocês estivessem sentindo algo que traz até uma certa ansiedade. Sabe quando você está sentindo que algo vai acontecer e não acontece, você fica esperando, mas aquele sentimento não sai de você. E isso gera para muitos até uma certa angústia, mas se acalmem, tá? Deixem as coisas acontecerem. Essa intuição que vocês estão sentindo e esse sentimento de urgência que vocês estão, para a maioria de vocês, não é da parte de vocês, é da energia masculina de vocês que está aí querendo se aproximar, te observando, pendente da tua energia o tempo todo, querendo acabar com esse distanciamento, com esse isolamento, só que não sabe muito bem como se aproximar, mediante a forma de como aconteceu esse afastamento para alguns de vocês. Existe uma insegurança muito grande em relação a uma possível rejeição da parte de vocês. Então, essa pessoa quer se aproximar, mas não tem aquele equilíbrio de dizer: olha, a gente se afastou em tal momento, aconteceu isso, talvez eu não tenha dito as melhores palavras, eu não sei muito bem como consertar isso e eu me sinto de mãos atadas nesse momento, sem saber muito bem como me direcionar para essa reaproximação. Então, essa angústia que vocês estão sentindo, energias femininas, não é de vocês, é da parte da energia masculina que sente essa urgência em se comunicar novamente, sabe? Em saber como é que está o teu sentimento nesse exato momento, se ainda tem possibilidade de vocês estarem juntos, existe esse reconhecimento de uma precipitação com um afastamento, com esse tempo que vocês passaram distanciados, então a energia masculina se angustia bastante, principalmente quando observa muitos e muitas de vocês e vê o equilíbrio que vocês apresentam, vê que vocês estão tocando belíssimamente a vida de vocês, que vocês, sabe, continuam aí vivendo da melhor forma possível, com equilíbrio, e ele ou ela sentindo tanto desconforto, sentindo essa angústia dentro de si, ou seja, reconhecendo algumas atitudes erradas, querendo se reaproximar, mas sem saber
a forma que será aceito ou aceita por vocês. Então, isso traz muita angústia. Então, se vocês estão se sentindo bastante aflitos e ansiosos com essa percepção de que algo está para acontecer, então, essa intuição de que algo está para acontecer é de vocês, mas essa angústia, essa ansiedade, essa agonia que se apresenta para muitos de vocês, essa inquietação de uma hora para outra, não é energia de vocês, é energia do divino masculino. Então, sempre fazendo aquele trabalho de meditação tão importante para que vocês voltem a equilibrar a própria energia e não deixar a energia do divino masculino se sobrepor a de vocês, para que vocês também não se desequilibrem, tá? Então fiquem só com essa certeza, com essa intuição de que realmente algo tá para acontecer, porque o divino masculino, no meio dessa incerteza, no meio dessa insegurança toda, vai acabar tomando essa atitude da forma mais inesperada possível, porque não vai conseguir esperar por muito tempo para tentar se reaproximar antes que seja tarde demais na visão dele ou dela, tá? Então, meditação, equilíbrio, para que vocês fiquem aí na própria energia, e isso ajuda também a equilibrar a energia do divino masculino, para que essa consciência de que pode se reaproximar, que pode tomar essa iniciativa para um contato, para uma reaproximação, sem esse medo que paralisa, porque é o medo que está paralisando essa falta de indícios, de sinais. O divino masculino olha para vocês e não vê um tipo de sinal, ou seja, vocês pararam de correr atrás, muitos e muitas de vocês pararam de correr atrás, pararam de mandar mensagem. Então, para ele ou para ela, essa realidade é muito incerta, porque eles e elas são habituados ou se acostumaram a ter vocês, energias femininas, sempre presentes, sempre buscando, sempre dando atenção. Então, é uma realidade nova e que assusta muito, tá bom? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que já estão em contato? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que já estão em contato? Então, Chamoras, para vocês que estão em contato, eu vejo uma energia muito presente em relação à percepção do divino masculino, ao comportamento de vocês que estão agindo de acordo com a reciprocidade. Eu vejo uma insegurança e uma incerteza muito grande de parte do divino masculino, que ao retomar a comunicação, ao restabelecer essa conexão entre vocês e deixar esse sentimento começar a fluir, eu vejo que existe um olhar de estranhamento em relação às atitudes, ou seja, algumas energias masculinas pensavam que ao retomar o contato, ao voltar para o convívio, o fato de expressar verdadeiramente seus sentimentos fariam com que vocês automaticamente voltassem àquela energia, sabe, de dar muita atenção, de estar ali presente sempre, de estar naquela dinâmica de eterna disposição para ele ou para ela. E à medida que vê algumas mudanças, à medida que vê que vocês estão completamente equilibrados e equilibradas, ou seja, oferecendo na mesma proporção que vocês recebem, existe uma dúvida instalada aí no divino masculino. Isso é muito bom. Isso é muito bom para chamar a atenção para a necessidade, sabe? Para a necessidade de continuar com esse trabalho, para que as energias não fiquem estagnadas novamente, para que não haja uma espera,
do posicionamento do outro, para que não haja sempre aquela ilusão de que a energia feminina é que tem que tomar a iniciativa. Claro, quando ao início desse contato, de todo esse progresso, as energias femininas sempre estão aí pioneiras em guiar a conexão. Por quê? Porque tem mais clareza, porque aceita, porque tem mais evolução espiritual. Mas à medida que muitos de vocês já avançam aqui na conexão, que já estão partindo aí para essa retomada de contato mais direcionada para essa evolução final rumo à união, então as energias femininas estão conscientes de que os divinos masculinos já têm essa clareza suficiente para tomar a iniciativa, para buscar trabalhar na conexão de uma forma mais dinâmica e não só esperando pelas suas energias femininas. Então eu vejo uma sabedoria aí que vocês custaram, alguns de vocês custaram sim a entender, mas à medida que tomaram posse dessa consciência da reciprocidade, vocês estão usando isso de uma forma muito sábia, ou seja, isso deixa o divino masculino em alerta para essa necessidade. Então, nada mais de, sabe, daquela empolgação de quando a dinâmica estava desequilibrada energeticamente, o divino masculino dizia só um bom dia, e a energia feminina fazia altas declarações de amor e vinha com toda aquela empolgação e depois acabavam se frustrando. Então eu vejo que finalmente vocês entram nesse balance de equilíbrio de energias e o divino masculino sempre alerta agora, tá? Para cada passo que dá. Sempre focado e focada nas ações da energia feminina. Então, isso é muito importante, essa atenção, esse cuidado, esse olhar mais comprometido para que as coisas continuem evoluindo. Então, existe essa preocupação de parte do divino masculino em relação a esse impacto, né, de ver as energias femininas completamente equilibradas aí, dando conforme recebem a atenção, esse comprometimento, essa energia para a conexão, e as energias masculinas se sentem agora responsáveis por trazer uma nova realidade, por trazer essa nova energia com as suas iniciativas, tomando, sabe, o pulso firme em relação a essa convivência depois da retomada desse contato. Eu vejo que alguns resquícios aí de tentativas, tá? De manipulações energéticas que não vão surtir efeito de forma nenhuma, mas preciso dizer para vocês, preciso alertar que estão sendo feitas, então, não forte o suficiente, ou seja, mediante a evolução do divino masculino, não será forte o suficiente para vulnerabilizar novamente, tá? As energias masculinas, mas que podem trazer uma energia de conflito desnecessária. Então, é sempre bom ficar alerta, sempre bom se policiar, porque em se tratando das conexões divinas, isso sempre pode estar presente e vocês precisam estar alertas, mesmo que vocês mantenham a vibração elevada, porque sempre as energias de conflitos podem se atravessar aí, tá? Só esse avisozinho para vocês, mas eu vejo o caminhar de forma muito confiante das energias femininas, sabendo cada passo como direcionar nesse momento a conexão, e as energias masculinas bastante alertas em relação às atitudes das energias femininas, porque não querem errar de novo, não querem simplesmente tomar nenhum tipo de atitude que venha a produzir outro afastamento, tá? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para o signo? Olha só, gente. Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que estão em união? Por quê? Por que signo se atravessou aqui?
Daqui para o final a gente descobre quais as mensagens que os anjos trazem e as energias para as chamas que já estão em união. A palavra signo continua ecoando aqui para mim. Então, chamoras, eu vejo a energia de vocês que estão em união extremamente equilibrada, tá? Eu vejo muito de vocês olhando adiante, ou seja, planejando algo para o futuro. Vejo que vocês estão corretamente seguindo a intuição de vocês e colocando algumas metas, estabelecendo algumas metas em relação a a missão pessoal de vocês em conjunto ou a missão individual de cada um, tá? Mas eu vejo que vocês estão extremamente conectados e conectadas, mas podem passar por uma energia de apatia, mediante alguns obstáculos que vão aparecer em relação a esse desejo que vocês querem realizar, a esse projeto que vocês querem tirar do papel e colocar em prática. Não se desestimulem, tá? Os obstáculos eles aparecem para que a gente reconheça a nossa força, para que a gente sempre se lembre do quanto a gente é capaz, do quanto a gente pode resolver essas questões que aparecem. Isso coloca coloca diante de nós o tamanho da nossa fé. Então, se o mundo não tivesse obstáculos, se a nossa vida, se não tivesse nenhum obstáculo, seria algo totalmente sem graça, sem graça, porque quando você consegue uma vitória mediante esforços, mediante superação de obstáculos, nossa, a sensação é indescritível. Então, se tudo que a gente quisesse fosse de mão beijada, a gente ia cair num tédio, ia cair numa rotina que ia ser difícil de lidar. Então, não se deixem abater. Um dia a gente levanta, vai lá tentar fazer uma tentativa e escuta um não. Aquele não nos dá mais força e muitas vezes ele nos desperta para a realidade de que aquilo ainda é pouco para nós, que a gente merece muito mais. Então, muitas vezes, quando as realidades que a gente projeta para a nossa vida, elas paralisam, elas estancam, tem uma mensagem por trás de tudo isso. Então, a gente simplesmente contorna sabiamente, muda as estratégias, muda um pouco os planos, mas com certeza o que nos é destinado vem para a nossa vida, independente de qualquer coisa. Simplesmente são nas provações que a gente entende o tamanho da nossa força, que a gente entende que a nossa fé é gigante e que a gente tem tudo que precisa dentro de nós, toda a força que precisa para vencer qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de obstáculo. Então, eu vejo vocês num progresso distinto, tá? Não só em relação à união de vocês, que se fortalece cada dia mais. Quando vocês pensam que o vínculo de vocês já está 100% estabelecido, no outro dia vocês acordam vendo que a evolução não para, que vocês se conectam cada vez a níveis mais profundos e vocês ficam aí verdadeiramente encantados com essa realidade. Então é uma descoberta
eterna, porque quanto mais vocês trabalham juntos, mais vocês notam que esse vínculo ele transcende qualquer expectativa que vocês já tiveram em relação à união de chamas. Vocês notam a cada dia que isso é imenso, que isso é gigante, não tem como dimensionar esse sentimento, essa realidade da conexão, tá? Então eu vejo que não só há esse nível de vínculo mesmo entre vocês, essa percepção, mas eu vejo que vocês começam a materializar uma abundância, claro que em todas as áreas, mas eu vejo mais evidente para vocês agora a questão financeira que vai possibilitar a ajuda de uma forma muito particular. E vocês sabem do que eu estou falando. Me dizem aqui que vocês sabem bem do que eu estou falando, ou seja, alguns desejos, eles são direcionados específicos para algumas pessoas que precisam de uma ajuda diferenciada, tá? E que esse respaldo financeiro vai beneficiar, vai facilitar para que vocês cumpram com essa missão, com essas pessoas específicas, tá? Então eu vejo mais evidente não só para vocês, mas aos olhos de muitas pessoas que estão ao redor de vocês, que talvez duvidaram dessa união, que talvez duvidaram desse vínculo, que tentaram bloquear o caminho de vocês, que percebem nitidamente agora que o que há entre vocês é algo extremamente superior, tá? Então, meus amores, essas foram as mensagens que os anjos tinham para vocês nesse momento. Espero que seja de ajuda. Um beijo grande, fiquem com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão por estarem sempre aqui, por apoiarem o canal, por quererem que mais chamas sejam despertas e sigam esse caminho de evolução, que a luz se espalhe. Então, a minha gratidão a vocês por fazerem tudo isso possível, porque sem vocês o canal não teria razão de ser, de existir, tá? Então, meu amor incondicional a cada um de vocês e gratidão sempre por estarem aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus.